Olá, terceiro ano, voltando para o nosso segundo momento, mas antes de iniciar o conteúdo, eu quero dar umas coordenadas aqui. Hoje seria revisão, mas como precisamos correr contra o tempo, nessa semana a gente está finalizando as aulas e próxima semana já começa a atividade avaliativa, então eu vou encerrar o conteúdo hoje, vou dar conteúdo e encerrar, e aí na quinta-feira voltamos aqui com uma revisão geral de linhas, reta, ponto, polígonos e damos continuidade na sexta-feira, tá certo? Para a gente fechar o livro bem bonitinho. Então, vocês vão pegar o livro e vão abrir na página 226, na página 227, 228, será a aula remota, explicação, tá? E a página 229 será para casa, que é o assunto da aula de hoje. E quinta, fechamos aí com revisão e sexta-feira, tá certo? Então, vamos lá. O que é polígono? Já vimos, né? São figuras geométricas. Mas o que é circunferência e círculo? O que é que tem a ver em comum? Então, vamos ver aqui qual será essa diferença aí. Então, na página 226, tem assim: observe as fotografias. Temos um balde, temos uma aliança e temos um pneu. Todos eles têm um formato em comum, que é o círculo. A circunferência, não é isso? Quer dizer, lembra uma circunferência. Então, o que é uma circunferência? Tem aí na página 226. Circunferência é uma linha fechada simples, cujos pontos estão à mesma distância de um ponto fixo, chamado centro. Aí você fala, eita, professora, está falando em linha, e a gente viu linha. Exatamente. Tudo tem uma sequência. Vimos linhas simples, abertas, linhas simples, fechadas e não simples, né? Vimos aí a reta, vimos o ponto, e quando falamos de circunferência, voltamos aí ao assunto de linha, que se fecha com um ponto em comum, não é isso? Onde começa, onde termina aí a circunferência. Por isso que a gente tem que ver o passo a passo aqui. Então, o que é uma circunferência? Relembrando aí, ó, é uma linha fechada, simples, cujo ponto estão à mesma distância de um ponto fixo chamado centro. Então, é uma linha, uma circunferência. E aqui, vimos aí, podemos ver aí que temos uma circunferência e o ponto fica bem centralizado. Vamos saber que ponto é esse. O ponto C é o centro da circunferência, é o meio, o centro. A distância do centro à circunferência é chamada de raio. Então, quando você faz o círculo e põe uma bolinha no meio, igual ao ponto C, essa distância desse ponto para a linha é um raio. Isso acontece muito para se fazer um relógio, para se fazer o balde, se fazer um pneu, tem que ser todo calculado para ficar igualzinho, toda a linha com o centro. Por isso que tem esses cálculos aí. Agora, pinte a região interna da circunferência ao lado. Vocês estão vendo uma circunferência que tem aí do lado do livro? Aqui, ó. Vocês vão pintar ela. Pinte aí toda a região interna da circunferência ao lado. Estão pintando? Pronto. Por que o livro está mandando você pintar? Que é para você ter ideia que ali é uma circunferência. É uma figura geométrica que é o círculo. Que vimos também lá, né? Em formas geométricas. Então, o que é o círculo? Círculo é formado pela circunferência e sua região interna. Então, vocês pintaram aí a região interna de uma circunferência. Então, gente, não tem nada assim de outro mundo. Círculo lembra uma circunferência. E temos objetos em casa como balde, pneu, aliança, que lembra uma circunferência e um círculo. E quando vocês pintaram aí, foi só para reforçar que vocês pintaram a parte interna de um círculo, tá bom? Vamos aqui, ó, para
as atividades que eu vou explicando aqui os pontos e fazendo atividade junto com vocês. 1. Desenhe uma circunferência usando uma moeda. Pronto, uma moeda. Vimos em sistema monetário. Ela é uma circunferência, ela é redondinha. Então, vocês vão pegar uma moeda, aí que vocês tiverem, e vão usar ela como molde para fazer a circunferência, fazer um círculo. Façam aí. Então, ó, desenhe uma circunferência usando uma moeda e depois pinte o interior da figura para obter um círculo. Então, vocês vão fazer a circunferência usando a moeda como molde e depois vocês vão pintar. E aí, vocês vão pintar o interior do círculo. Fizeram aí? 2. Desenhe um bambolê nas mãos de Iamara. O que você desenhou é mais parecido com uma circunferência ou com um círculo? E aí, gente? Se ele não estiver pintado, ele vai ser uma circunferência, ele vai ser vazado, né? Mas na hora que você pinta, aí você vai ver a figura geométrica de um círculo. Então, desenhe aí o bambolê que vocês vão ver que ele é vazado. Vocês vão ver aí as mãos de Maiara. Então, a circunferência vai ser vazada. Você consegue ver a pessoa. Ele tem o formato de um círculo. Mas quando você pinta o interior dele, aí ele vira um círculo porque você vê o formato. Então, ele parece uma circunferência. Pintaram aí? Bom, pintaram, desenharam aí o bambolê? Então, vamos aqui agora. Saiba mais. Construções circulares. Muitas construções têm formato circular. Desde residências, como as ocas indígenas, até monumentos históricos, como o famoso Coliseu. Está aí na primeira imagem, o Coliseu. Ele se encontra em Verona, na Itália, entre 70 anos depois de Cristo, né? E 90 anos depois de Cristo. E um exemplo que temos aí é o iglu, que é a casa aí dos esquimó, né? Que também tem um formato de circunferência, né? Circulares. Vamos ver mais exemplos na página 228. Atualmente, na arquitetura moderna, há construções que seguem formato circular, tais como estádios de futebol, prédios empresariais. Então, vocês vão perceber aqui, ó, que o Estádio Nacional de Brasília, em Distrito Federal, também lembra o quê? Uma circunferência, né? Um formato circular. E tem o prédio em Abdai, Emirados Árabes. Então, veja que também tem uma forma aí circular. Então, gente, qual a diferença aí? Que quando você faz um círculo e ele é vazado, ele vai ser uma circunferência. Mas quando você pinta a parte interna da circunferência, ela vai lembrar um círculo, que aí vai lembrar a figura geométrica. Essa é a diferença dos dois. Só isso, gente. Agora, o que é simetria? Vamos ver o que é. Também vamos fazer a atividade. Simetria. Você já ouviu falar em simetria? Observe as imagens a seguir. Aqui tem um prédio, um palácio, né? Uma construção importantíssima aí na Índia, o Taj Mahal. E ele dividiu aí, traçou uma linha no meio dessa construção. Assim como o vaso. Ó. Vaso estilo ânfora grega. Tem o jarro e ele passou uma linha imaginária no meio e dividiu em duas partes iguais. Então, isso aí é uma simetria. Olha só. Você reparou que a linha tracejada vertical divide a construção e o objeto em duas partes iguais? A linha tracejada é o eixo da simetria, é o meio. Está dividindo em partes iguais. Então, é isso que vocês vão fazer agora na atividade para casa. Ó, questão 1, página 229 para casa. Termine de pintar as figuras a seguir. Lembre-se, a linha tracejada é o eixo da simetria. Vocês estão vendo aí, na letra A, uma árvore, B, uma casa e C, um carro. A metade dele já está pintado. Então, essa linha imaginária que dividiu o objeto no meio é
a linha é o eixo da simetria. Então, o lado já está pintado, você vai pintar o outro lado. 2. Cubra de vermelho a linha tracejada que for o eixo da simetria da figura geométrica. Gente, cubra de vermelho a linha tracejada que for eixo da simetria da figura. Gente, vocês não podem sair marcando uma linha em todas. Vocês têm que descobrir quais têm os lados iguais. Simetrias são iguais. Então, só tem 3 figuras aí iguais que vocês vão marcar aí um X, que os lados vão ficar perfeitinho na hora que você dividir ao meio. E 3, desenhe e pinte a outra metade de cada figura da forma que haja simetria em relação à linha tracejada. Professora, como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, no telefone, tem quantos quadrinhos pintados? À esquerda. Aí você conta 2, então você pinta 2 à direita. Embaixo tem quantos de um lado? Então, a quantidade de quadrinhos que tiver pintado de um lado, você vai pintar do outro. Que aí no final você vai ver que vai ficar perfeito a simetria. Vai ficar igualzinho. Tá bom, gente? Então, finaliza aqui a nossa aula de matemática. Lembrando que próxima aula teremos assunto e revisão, tá certo, gente? Acredito que na quinta-feira teremos parte 1 e parte 2 de matemática, tá certo? Aguardem aí.